E agora eu vou falar com uma pessoa muito especial que está aqui dentro do nosso estúdio, o professor, doutor, mentor André Loyola. Seja bem-vindo, bom dia. Para a gente falar desse assunto, falar de carreira no início do ano, é realmente espetacular. A gente tem que falar. Muita gente aí sem saber para onde vai e você está aqui para ajudar a gente. Vamos juntos. Vamos juntos. E a gente já começa falando, no mundo profissional, ter um conjunto equilibrado de habilidades, gente, é essencial para se destacar no mercado de trabalho. Essas habilidades são divididas em duas categorias principais. O nome é difícil, mas eu vou falar devagarzinho. Soft skills e hard skills. É algo com fácil e difícil em habilidades. Enquanto as hard skills estão ligadas ao conhecimento técnico, as soft skills dizem respeito ao comportamento e à forma como interagimos com os outros. Ambas são fundamentais para o crescimento e sucesso na carreira. Para explicar mais sobre esse assunto, já está aqui comigo essa pessoa, esse mentor incrível que tem todas as informações. O nome é difícil, mas a informação é fácil. A informação é fácil, porém, Três. E aí, primeiro, prazer em estar com você. Seja bem-vindo, prazer é todo né? nosso. Bom dia a todos. O que a gente costuma hoje dizer em relação ao mercado? Hoje nós temos um grande diferencial em relação às habilidades, porque as pessoas acham que as habilidades comportamentais, elas não são necessárias, e hoje são, para que eu possa manter o meu emprego. Manter. Para que eu possa entrar no mercado de trabalho, eu preciso das minhas habilidades técnicas, que são as chamadas hard skills, né? As hard skills, naturalmente, são questões que envolvem um conhecimento mais específico, como, por exemplo, se eu tenho um idioma, se eu sou bilíngue, e aí eu preciso, e hoje, por exemplo, aqui em Teresina principalmente, nós temos uma grande defasagem de pessoas que não são bilíngues. Isso é uma questão técnica. E aí eu preciso me habilitar para poder entrar até em recrutamentos e seleção, por exemplo. Hoje em dia nós temos várias formas, até mais do que há 20, 30 anos atrás, depois da explosão da internet, de ser autodidata, por exemplo. Sim. Eu só preciso ter um comportamento, que é a disciplina. Né? Se eu tiver disciplina para que eu possa estar estudando e tiver as fontes científicas para buscar esse conhecimento, cada vez mais eu posso me aprimorar. As comportamentais fazem com que eu mantenha o meu emprego, por quê? Porque eu aprendo a melhorar minha performance, por exemplo, a trabalhar em equipe. É interessante a gente focar nisso, é uma virada de chave realmente, falar de habilidades. Sim. Todo ser humano tem essa capacidade de ter habilidades, e a partir do momento que você consegue trazer mais conhecimento para isso e focar nisso, você se desenvolve em várias áreas da sua vida. Isso, e aí, resultado, as pessoas acham que, não, eu sou muito bom em análise de dados, e eu não preciso ter, por exemplo, a minha inteligência interpessoal sendo trabalhada. Só que tem um porém. A inteligência interpessoal, que é uma das múltiplas inteligências, existe um autor chamado Howard Gardner, que ele fala sobre as múltiplas inteligências. E ele enfatiza essa questão que volta para você saber lidar com as pessoas. Hoje, não é qualquer pessoa que aprende a lidar com pessoas que gostam de você e que não gostam de você, por exemplo. É interessante a gente falar disso. Inclusive, temos um vídeo que você de casa vai acompanhar a partir de agora. Vamos lá. Soft skills e hard skills. Porque esses termos são essenciais para a construção de carreiras e de negócios de sucesso. Por isso, entenda agora a diferença entre eles. Skill é uma palavra em inglês que significa habilidade. Então, basicamente, são competências que podem ser aprendidas e são tangíveis. Elas representam as capacitações técnicas que podem ser conquistadas através de estudos e cursos, por exemplo. Podemos dizer que hard skill é algo mais técnico, que podem ser aprendidas. Por isso, muitos dizem que são capacitações técnicas que um profissional pode comprovar através de diplomas, certificados de qualificação, cursos, entre outros. O que são soft skills? Soft skills são as competências subjetivas diferentes da hard skills, no sentido de que elas não são aprendidas em cursos ou faculdades. Elas são habilidades pessoais e intangíveis, um pouco mais difíceis de serem identificadas. É relacionada mais à personalidade de cada indivíduo. De maneira geral, soft skills são conquistadas pela convivência diária ou até o modo em que cada um foi criado e educado.
As soft skills podem ser consideradas como habilidades interpessoais, porque representam a forma de se interagir e relacionar com outras pessoas. Viu como hard skills e soft skills são diferentes, mas são muito importantes serem trabalhados por todos? Com certeza, com equilíbrio entre as duas, profissionais e empresas só têm a ganhar. Pode ter certeza que existem excelentes profissionais que têm grandes hard skills. No entanto, suas soft skills não são tão bem trabalhadas, o que fazem com que eles acabem sendo prejudicados e não conseguindo potencializar ainda mais suas hard skills. E isso vale do outro lado também, combinado? Combinado, hein? Para ficar ainda mais claro para você que está em casa, nós temos uma cartelinha com essa diferença aí, ó. Coloca na tela enquanto a gente comenta aqui com o especialista. Olha só, soft skills e hard skills. O foco aí com relação a soft skills é para que a gente possa entender que as habilidades e competências comportamentais, elas são extremamente importantes para os profissionais do século XXI. Eu tenho que ter o equilíbrio entre as duas. Sim. Eu não posso ter nem muito as competências técnicas, que são as hard skills, e nem muito as comportamentais. Por quê? Porque existe a questão também, por exemplo, nas comportamentais, nas soft skills aí, que é a nova dinâmica da gestão das emoções dentro do ambiente de trabalho. Sim. É aquela questão de você ter os conflitos, por exemplo, no ambiente de trabalho e você saber lidar com esses conflitos, porque, inclusive, os conflitos, eles, em algum momento, eles também são positivos. Mas como assim, André? Você deve estar me perguntando aí do outro lado, né? A questão eu tenho conflitos, por exemplo, que envolvem a missão, visão e os valores da empresa, a coletividade. E se você tem profissionais dentro da empresa, por exemplo, que buscam estar conflituando, por exemplo, em prol dos valores da empresa, você está buscando profissionais que estão buscando o DNA dessa empresa. Ou seja, então há de se ter uma diferença entre conflitos que são pejorativos. E quais são esses pejorativos, por exemplo? Aqueles que são ligados ao ego, à vaidade, ao egoísmo, porque a gente sabe que isso existe dentro do ambiente de trabalho. E isso tudo é o saber lidar com as emoções. É importante, inteligência emocional, não é isso? Isso, exatamente. A gente tem mais uma fotinha para mostrar para vocês relacionados justamente a essa questão da carreira, né? Na construção da carreira, o que nós temos? No soft skills, eu começo, por exemplo, a utilizar alguns tipos de comportamento. Aí você tem aí várias definições que eu posso resumir em a rede de relacionamento. Hoje, eu não posso trabalhar as minhas soft skills só com o interesse da minha empregabilidade. Sim. Eu tenho que trabalhar os meus contatos, mas também para relações de ganha-ganha, onde eu posso oferecer alguma coisa para a pessoa no mercado e elas podem oferecer também para mim. Eu não posso ter só aquele contato, por exemplo, comportamental, que aí no caso é uma habilidade, um soft skills, uma habilidade comportamental voltada para o interesse apenas de estar empregado. Eu tenho que também trocar parcerias, eu tenho que formar alianças e assim sucessivamente. Nosso network. Ou seja, isso, nosso network. E o network, ele precisa de competência. Aí é que entra a hard skills, porque entra o conhecimento técnico. Quanto mais, por exemplo, eu tenho a capacidade de ter técnicas de negociação, habilidade de, por exemplo, fazer com que as pessoas entendam que há um denominador comum em um ponto crucial em um conflito dentro da empresa. Isso é uma habilidade técnica de negociação que é uma hard skills. Olha só, que bacana, viu? Eu espero que você de casa esteja aí anotando todos os detalhes. Eu estou fazendo aqui anotações mentais. Eu sou boa nisso. Boa, viu? Mapa mental, né? Anotação mental. Muito bom. Nós temos umas cartelinhas prontas também com perguntas que vão guiar aqui essa nossa entrevista. Na tela, a nossa primeira cartelinha, olha só. Quais são as melhores estratégias para manter as hard skills sempre atualizadas? Olha só, hoje nós temos uma coisinha chamada conhecimento como forma de commodity, Tracy. Por que eu digo commodity? Porque é comum. É como se, hoje eu coloco a questão de que o conhecimento é como se fosse um arroz e feijão. Sim. Por quê? Se eu sei a fonte, tem básico. como, científica, tem como eu ir até essa fonte e saber a ciência e todo o trâmite dela para que eu possa me qualificar. Agora,
eu preciso de um comportamento. O comportamento de procurar as fontes e saber onde é que a gente encontra então, André. A gente encontra nas faculdades, com os professores, até mesmo no mercado, com a experiência, com a rede de relacionamento. Porém, eu preciso da proatividade. Eu preciso ser proativo. Aí eu entro numa soft skills. Olha eu pego só. uma hard skills e puxo através da soft skills. Então, viver é realmente equilibrar essas duas situações. As duas. Soft e hard. As duas. E especificamente você tentar equilibrar sabendo que nós estamos num momento onde as mudanças estão sendo rápidas demais. E a IA, a inteligência artificial, ela faz com que você comece também a ficar se preparando constantemente ad infinito, ad eterno. Não vamos parar de estudar. Olha só. Olha, eu vou levar isso pra vida, viu? Eu estou querendo voltar a estudar, sempre gostei bastante, mas essa vida corrida e essa correria a gente vai colocando ali de ladinho. Mas olha que incentivo. Coloca um tempinho, coloca um tempinho. Voltemos aí às nossas cartelinhas, estamos falando sobre as soft skills e hard skills, um assunto muito necessário para você que está aí dentro de uma carreira se desenvolvendo, para você que também não está, né, doutor? Isso. Mais uma cartelinha na tela para a gente. Aqui conosco o doutor, mentor, professor André Loyola, que é especialista nesse assunto. Olha só a nossa pergunta. Quais são as melhores estratégias para manter as hard skills sempre atualizadas? Pois é, foi o que a gente complementou, né? Falando sobre a questão, por exemplo, eu invisto em conhecimento técnico e aí pode ser, por exemplo, eu tenho um idioma, ou então em informática, ou agora, mais ainda, em inteligência artificial. Você está vendo que o avanço em relação à inteligência artificial está tremendo. Semana passada, por exemplo, tivemos o lançamento de um novo aplicativo da DeepSeek, que explodiu aí e com um menor investimento financeiro conseguiu desbancar empresas norte-americanas. Então, nós estamos passando por situações que elas estão vindo de forma instantânea. E eu preciso também acompanhar isso. É claro, eu não vou acompanhar, não vou conseguir estar totalmente atualizado, mas quanto mais eu for buscar fontes científicas, melhor. Detalhe, científica por quê? Porque eu tenho a capacidade de comprovar isso com um método. Eu não posso confundir conhecimento com informação. Informação ou ela é verdadeira ou falsa. Mas ela não é ainda um conhecimento, porque não tem uma metodologia científica sendo aplicada. Quando eu tenho uma metodologia científica, eu já posso utilizar, por exemplo, para melhorar minha performance. Conhecimento pega carona na prática, não é isso? Isso, o dia a dia. Se eu, por exemplo, preciso aperfeiçoar o meu inglês, o meu espanhol, como uma habilidade técnica, uma hard skills, eu preciso de profissionais que tenham as técnicas científicas para aplicação, inclusive da dinâmica da conversação, etc, etc. E assim vai, por exemplo, para outros temas, como análise de dados, como lidar com máquinas. É esse cenário que nós temos hoje no mercado. Lembrei de algo que acontece comigo, que pode ser aí um exemplo, o senhor vai me dizer. Sim. Assim que eu estava me formando, juntamente com o meu curso superior, eu fiz um curso de inglês. Até então eu estava, naquele intermediário, eu conseguia me virar, porque o meu sonho enquanto jornalista era ser correspondente fora, olha só. Olha só. Ainda tá esse sonho aí, viu? E tá Só que eu preciso retornar para esse curso. Eu adoro línguas, inglês, espanhol, francês. Sempre tive essa meta de expandir o meu idioma. Isso. E aí precisa que você trabalhe a sua habilidade comportamental, né? Que aí no caso ou a proatividade ou a capacidade de colocar uma gestãozinha do tempo, fazer a sua gestãozinha do tempo, colocar um tempinho especificamente para que você possa ter esse tempo para estudar ou ter esse tempo para alguém ser, no caso, o teu mentor ou tua mentora, um professor, uma professora dessa língua. Porque é importante para você até mesmo se colocar como um propósito, já que você lá atrás tinha esse sonho. É claro, isso se estiver dentro do seu planejamento financeiro, do seu planejamento de carreira. E isso depende também muito da vontade do profissional.
Você sabe que hoje ter um idioma não é mais diferencial. Não é. Hoje é uma obrigação. Uma obrigação, é verdade. Então, se você está aí nessa mesma que eu estou, fica aí essa dica, né? Vai logo melhorar esse idioma, que olha, um plus, já é uma necessidade, né? Você vem como um profissional completo e que fala uma língua, pelo menos uma língua a mais, né? Pelo menos um idioma a mais. Exato. Vamos a mais uma cartelinha? Vamos lá na tela do nosso Bom Demais. Como as empresas avaliam e testam hard skills em processos seletivos? Isso acontece? Acontece, porque, por exemplo, o que nós temos hoje? Algumas avaliações físicas, onde eu vou para conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e vou analisando a capacidade daquele profissional, ele estar resolvendo problemas, mas isso em provas mesmo. Então, por exemplo, eu tenho hoje em processo de recrutamento e seleção as provas de português. Mas português vai me acompanhar para o resto da vida? Vai. As provas de matemática. Então, existem empresas que vão avaliar a tua capacidade lógica, por exemplo, te dando alguns testes de lógica para que você possa resolver durante uma dinâmica. Ou seja, passando por um momento de caos ali, que é um momento de entrevista, não deixa de ser, e você ter a capacidade de ter a gestão das suas emoções usando as suas soft skills, mas trabalhando as suas hard skills. Ou seja, então a perspectiva técnica, ela nunca vai deixar de te acompanhar no recrutamento e seleção das empresas. Elas sempre vão querer saber se você tem a capacidade analítica de resolver problemas simultaneamente a gerir as suas emoções. Olha que maravilha, estou aqui lembrando de algumas entrevistas que já tive, realmente é dessa forma, viu? Tenho certeza que você de casa que está acompanhando a nossa programação, inclusive pode interagir com a gente, nós temos o nosso número, colocar aí na tela do nosso Bom Demais, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, aproveita para interagir aqui com a nossa programação, temos um especialista aqui com a gente, viu? Temos mais uma perguntinha, mais uma cartela para acompanhar aqui a nossa entrevista. Olha só, qual a importância da adaptabilidade em um ambiente de trabalho dinâmico? Se adaptar, eu acho que é a palavra-chave, né? Total. Então, a capacidade de você hoje. Até um termo que veio da física, que se chama resiliência, que é muito utilizado hoje dentro da gestão de carreira, da gestão de gente. A resiliência, a capacidade de você suportar pressão e retornar ao local de origem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer eu não sinto emoções? Não. Isso quer dizer o seguinte, eu aprendo a lidar com as emoções e aprendo a trabalhar isso com os meus colegas. Porque, todos nós temos as nossas frustrações, recalques, neuras, complexos, toques. À medida em que a gente vai envelhecendo, nós vamos aumentando isso comportamentalmente. Então eu preciso, por exemplo, de um suporte de um profissional da área comportamental. Eu preciso trabalhar isso de uma forma dinâmica. Como? Entendendo que hoje não foi igual a ontem, amanhã não será igual a hoje. E o grande diferencial do profissional do século XXI, para você que está do outro lado da telinha, é a capacidade de se adaptar às situações adversas. As empresas querem profissionais focados nisso. Maravilha. Dá tempo mais uma cartelinha antes da nossa cozinha? Coloca aí no ar pra gente, olha só, qual a relação entre aprendizado contínuo e o desenvolvimento de novas hard skills? Pois é, essas hard skills, que é o conhecimento técnico, ele tem que ser comprovado na prática. Por exemplo, não adianta, eu fiz vários cursos, eu sou pós-graduado, MBA, pode ser o que for, meu querido e minha querida, cursos de extensão, mas se você não aplicar na prática, não adianta, Tracy. Você vai ser um acumulador de cursos, você vai ser, culturalmente, uma pessoa muito interessante para se conversar. Porém, na hora que você vai ver a realidade da vida daquela pessoa, ela não consegue transferir nada para o dia a dia dela. Por quê? Porque você vê, às vezes, pessoas que são muito cultas, muito inteligentes ou comportamental, aliás, tecnicamente, mas elas não sabem lidar com gente. Ou seja, acham que são imprescindíveis quando a gente sabe que hoje o que realmente é importante dentro das empresas é a coletividade, é o espírito de equipe, é a liderança e a autoliderança também. Maravilha.
Antes da gente desenrolar por aqui mais questionamentos, podemos continuar com a nossa entrevista em estúdio? Continua daí, Sâmia, daqui a pouquinho eu venho ver esse ponto dessa ganache e a gente conclui essa sobremesa maravilhosa. São 8h17 da manhã, e lembrando a você de casa que estamos em estúdio com o doutor, professor, mentor, André Loyola, que fala de hard skills e também de easy, é hard? Hard, soft skills. Soft skills. Não easy, né? Mas tá bem. Easy é o mesmo fácil, conceito. Olha aí, o inglês saindo aí. Tá vendo? Mais uma cartelinha na tela para o nosso telespectador que está acompanhando a nossa programação. Como demonstrar soft skills durante uma entrevista de emprego? As mais fáceis aí, que já vem com você. Muito interessante, pois é, porque eu posso... e aí a soft skills, lembrando que é uma habilidade comportamental. Eu posso mostrar interesse, por exemplo, pela empresa, falando das minhas competências em trabalhar em equipe, por exemplo. Ou também acerca da minha comunicação. Na hora da entrevista, é importante você mostrar a sua linguagem corporal. A linguagem corporal, é claro que fala mais do que a verbal. O que é interessante você estar no momento ciente? De que você precisa ser verdadeiro, Sim. Durante a entrevista. O que você não pode é mentir, isso aí a gente já sabe. Porém, você tem que ter um diferencial. Você tem que fazer com que a pessoa saiba que você quer verdadeiramente estar dentro daquela empresa. Como? Eu posso, por exemplo, estudar sobre a empresa antes, sobre os valores da empresa, sobre a razão de ser daquela empresa naquela sociedade e falar isso durante a entrevista. Isso seria uma atitude comportamental para que eu pudesse melhorar a minha performance durante o recrutamento e seleção. Maravilha, importante, viu? Você estar ligado nessas habilidades que nascem aí com você, que você vai desenvolvendo ao longo do dia e que podem te ajudar nesse momento decisivo. Olha, participar de uma entrevista de emprego não é nada fácil. Eu sempre fico muito nervosa nas vezes que precisei. Todos nós. Não tem quem. Pode ser quem tem a experiência ou quem não tem experiência, porque é um momento de vulnerabilidade, é um momento onde você está sendo avaliado e nós, como seres humanos, nós temos a avaliação como alguma coisa negativa. Mas, na verdade, a avaliação é para que eu possa verificar quais são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos fortes. Caso eu não passe, por exemplo, no recrutamento e seleção, eu preciso entrar em contato com a empresa, com o recrutador, para saber o seguinte: o que naquele critério eu não passei para que eu possa melhorar. Então, a gente recomenda também para as empresas, por exemplo, para que eles possam dar esse retorno, o tão falado feedback 3, acerca das competências técnicas e comportamentais que as empresas querem. Porque quando elas são claras, eu automaticamente posso ter profissionais que se encaixem naqueles perfis. Maravilha. Tá aí, viu? Tá anotando? Eu tô daqui, já falei, hein? Mais uma cartelinha aqui na tela do Bom Demais. Como a prática contínua e a experiência podem aprimorar as hard skills? Pois é, a experiência, e aí você falou que é importante, porque tem muita gente que consegue gerar resultados, aí você pergunta, mas essa pessoa nunca fez uma faculdade, essa pessoa chegou onde chegou e ela não fez uma universidade. Exato, existem os chamados fora de série, existem aqueles que têm mais prática do que teoria e o mercado quer profissionais dessa forma. O que acontece é que eles, na verdade, na maioria das vezes foram no teste do erro e foram tentando buscar soluções. A grande diferença é o seguinte: hoje nós temos uma grande defasagem de pessoas com conteúdo científico. O que nós precisamos? De pessoas com prática, de execução. As empresas querem pessoas solucionadoras de problemas. E com experiência. E com experiência. Se eu tiver experiência e tiver a capacidade de resolver problemas, mais e mais eu vou garantir a minha empregabilidade. Agora, eu não vou ficar buscando conhecimento por cima de conhecimento e não colocando isso em prática. Então, sempre a gente reforça essa perspectiva. Nós precisamos de profissionais que eu possa ter experiência e que essa pessoa seja um solucionador de problemas na prática, não só na teoria. E não um detector de problemas, porque detectar problema todo mundo consegue. Consegue. Tá aí, gente, que maravilha, viu? Olha só, atenção, detectar problema todo mundo consegue. Você tem que
trazer a solução para esse problema. É isso que a empresa quer. Isso. E o alinhamento, por exemplo, da carreira do profissional com aquela empresa é muito importante, Tracy. Por quê? Porque se o profissional ele não sabe aonde ele está no momento da carreira dele, a empresa vai perceber isso. Vai perceber. Ele não sabe nem onde está e nem para onde vai. Então, a perspectiva é que todos nós, como profissionais, precisamos saber quais são as nossas demandas atuais, o que eu tenho como propósito e qual é o meu verdadeiro sentido naquilo que eu estou realizando profissionalmente. Quando eu consigo passar isso para as empresas, elas automaticamente, Tracy, elas conseguem assimilar e vão buscar aquele profissional aonde ele esteja. Hoje nós temos um mercado que ele é muito competitivo devido à demanda do número, do fluxo de informações ser grande e de conhecimento também. Então, hoje, o profissional que pinça aquele conhecimento e aplica a ferramenta certa, no momento certo, com as pessoas certas, esse consegue se diferenciar e ter um diferencial competitivo. Olha que maravilha. Olha, quem faz um pouquinho disso fica se identificando com algumas coisas. Isso, exatamente. E você é profissional que faz isso, com certeza. Que maravilha, hein? Tô amando esse papo por aqui. E olha, a gente está em estúdio aqui, você de casa está vendo, para você que está acompanhando a nossa entrevista somente agora. Nós estamos com o doutor, professor mentor André Loyola, falando de hard skills e soft skills. Algo bem interessante, viu? Bem interessante para você que está aí numa carreira profissional, está querendo dar novos passos, para você que ainda não entrou. Inclusive, a gente tem uma reportagem que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver sobre esse assunto, falando de empregos, gente, empregos. Coloca aí na tela para a gente essa reportagem. A Fernanda é do setor de vendas. Mesmo com experiência na área, estava na informalidade. Há 3 meses, conseguiu emprego de carteira assinada. Aqui está sendo uma nova oportunidade em Teresina, então sempre gostei de trabalhar com o público e eu me identifico muito. Sempre manter o profissionalismo, eu acho que isso é o básico que você pode estar se destacando em qualquer empresa. A empregabilidade formal no Brasil cresceu 16,5% em 2024. O saldo foi de 1,69 milhão de postos de trabalho. Os melhores resultados vieram do setor de serviços. É importante a gente frisar que esse crescimento é resultado de políticas nacionais, especialmente para reestimular o consumo. Nós tivemos a política de renegociação de dívidas, que permitiu as pessoas novamente acessarem o crédito. E comprando mais, as empresas tiveram um estímulo a vender e, consequentemente, produzir e gerar empregos. Somado a isso, nós tivemos também políticas de retomada de obras paradas, que também estimulam a construção civil, que é um setor que é grande estimulante de empregos. Jovens entre 19 e 24 anos respondem pela maior parte dos empregos gerados entre janeiro e dezembro de 2024. Muitos ingressando na primeira oportunidade no mercado de trabalho. No início de outubro para novembro, a gente sempre tem essas contratações, né, para a gente aumentar o nosso quadro de funcionário, até para ficar melhor para o atendimento ao cliente. A gente permaneceu, certo, com alguns colaboradores. Ter esses funcionários para nos ajudar, nos conter aqui na nossa loja é muito importante. Apesar do otimismo em 2024, o economista observa que a elevação da taxa Selic pode impactar no comportamento econômico do país em 2025. Nós tivemos recentemente a elevação da taxa de juros da Selic e que isso dificulta o crédito. Então, por um lado, existem políticas de estímulo ao crédito com renegociação de dívidas, mas, por outro lado, os juros elevados dificultam que famílias e empresas retomem esse padrão de consumo, né? Então, nós temos um avanço, mas que poderia ser ainda mais significativo, especialmente se nós tivéssemos uma taxa de juros mais acessível para o consumidor e também para os empresários. Olha só que maravilha, tudo a ver com a nossa entrevista hoje em estúdio, por isso que o funcionário, ele deve valer a pena essa oportunidade, né? Isso independente desse contexto, cenário econômico, se o funcionário é bom, ele fica. Exato, e o que a gente consegue perceber, Tracy, é que cada vez mais estão entrando as gerações, e aí no caso a Z. A Z, no lidar com o dia a dia, e aí foi o que foi colocado dentro da reportagem, ela tem que aprender, assim como as outras gerações também, a lidar com as soft skills e hard skills. Entender isso, até porque eu tenho outras gerações, os baby boomers,
X, Y. Então, essas outras gerações, agora também, elas estão aprendendo a lidar com essas competências técnicas e competências comportamentais. E eu tenho que valorizar todas as gerações. Eu não posso só privilegiar, por exemplo, uma específica. Claro que a Z, ela está entrando no mercado e ela tem, por exemplo, que entender que eu tenho uma geração baby boomers, tá, vamos colocar as pessoas de 60, 65 anos, que têm experiência, que construíram um histórico dentro do mercado. Eu tenho um pessoal X, eu tenho a geração Y, ou seja, cada um com as suas características. Sim. E cada um tentando entender quais características são específicas para, por exemplo, trabalhar em equipe, para ser um líder, para desenvolver algumas habilidades voltadas para idiomas, como a gente já falou. E isso tudo, é claro, trabalhando um espírito de equipe onde eu possa gerar resultados para a empresa. É aquela perspectiva de se criar sinergia, onde o todo é maior do que a soma das partes. O que quer dizer isso? Todas as gerações são importantes para que eu possa atingir o objetivo da empresa. Olha que maravilha. Interessante tocar nesse assunto, porque a gente também pode ligar ele e conectar as redes sociais, a tecnologia hoje, que são um boom. E todas as gerações têm que estar atentas a isso hoje. Isso. E essa questão do lidar com as gerações, entra uma perspectiva de trabalho das soft skills comportamentais, que entra o pilar da humildade, do compreender primeiro para depois ser compreendido. O que nós estamos vendo hoje é também saber lidar com a ansiedade. Eita. É um trabalho especificamente de ampliação das minhas soft skills. Por quê? Porque são competências comportamentais. À medida que eu começo a ter esse entendimento, meu querido e minha querida que está buscando emprego ou que está querendo manter o seu emprego, você busca primeiro o auxílio de um profissional da área comportamental, que é interessante para que você possa mapear os seus gaps. O que são os gaps, Tracy? São os espaços que precisam ser preenchidos. Ou seja, se eu não tenho o hábito de trabalhar, por exemplo, o controle da minha ansiedade, com um profissional da área comportamental, eu posso sim ter técnicas, ter táticas para melhorar isso. E um profissional da área técnica, Tracy, eu posso melhorar minha performance em conteúdo, em aplicação de instrumentos e ferramentas que possam facilitar o meu dia a dia. Melhorar, por exemplo, a minha gestão do tempo, ter o discernimento do que era importante, urgente e circunstancial. Saber fazer com que eu possa ali equilibrar a minha gestão do tempo, que hoje é um grande diferencial para os profissionais. Maravilha. Olha, eu fico muito feliz desse tipo de conteúdo dentro da nossa TV Antena 10, porque a informação, ela muda vidas. Eu sempre falo isso. Quando você tem uma informação legal, verdadeira, com a marca da credibilidade da TV Antena 10, e você consegue utilizar ela da forma correta, você pode mudar algo muito importante na sua vida. Exato. E aí nós precisamos, cada vez mais no mercado, de profissionais que sejam conscientes em relação a esse sentimento de aplicação do conhecimento. Nós temos hoje uma explosão de informação, nós passamos por um momento de infodemia, e o que vai ser realmente o verdadeiro, a geração de valor único? Porque, por exemplo, termos como agregar valor já passam por uma nomenclatura ultrapassada. Hoje eu tenho que ter a capacidade de gerar valor único, encantando e surpreendendo as pessoas. Mas como, André? Fazendo uma coisa diferente para ter um resultado diferente. E isso é importante você, até mesmo no convívio com as pessoas. Sim. Pedir retorno das equipes, pedir retorno das pessoas acerca do que eu preciso melhorar, por exemplo. Olha que maravilha. As pessoas que convivem com você, por exemplo, elas podem fazer isso, porque elas com certeza sabem e lhe conhecem bem mais dia a dia do que as outras que trabalham com você, né? Doutor, olha, eu fico muito feliz por esse papo. Eu tenho certeza que dava para levar a manhã toda, viu? Mas a gente vai encerrar por aqui. Fica o convite para uma próxima vez. O programa não é meu, mas já fica o convite, tendo em vista a importância desses conteúdos. Muito obrigada, um excelente dia ao senhor. Eu que agradeço, querido, e estou à disposição de vocês. Maravilha, obrigada, foi um prazer conhecê-lo.